Bom dia, queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas da Igreja Central Evangélica Armênia de São Paulo. Hoje, o título da nossa mensagem é Magnificat, e o texto bíblico que nós usaremos para a nossa reflexão está em Lucas capítulo 1, versículos 46 a 56. Assim diz a palavra de Deus. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente. Dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, que este texto possa nos ajudar e nos tornar pessoas melhores, que possamos compreender, querido Deus, o que Tu tens a nos ensinar neste dia, através do exemplo de Maria, a mãe de Jesus. Nós te agradecemos e também pedimos o perdão dos nossos pecados, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Nesta época de quarentena, ocasionada pelo coronavírus, as mulheres, e em particular as mães com filhos pequenos, são as que mais sofrem com a crise. Obrigadas a dividir as suas funções ao longo do dia, muitas mulheres estão sobrecarregadas devido ao acúmulo de funções. Elas precisam se desdobrar entre o cuidado da casa, entre o exercício da profissão. Muitas estão trabalhando em suas próprias casas, exercendo suas funções profissionais, cuidando do lar. E agora, como se não bastasse o que elas já tinham de fazer antes da crise do coronavírus, elas estão com mais uma função, a de professoras. Com as escolas fechadas, as mães hoje têm que trabalhar também como professoras de inglês, de matemática, de português, de geografia. Pois é, já não estava fácil antes da crise. E agora, como se as mulheres e as mães não tivessem mais nada para se preocupar, elas ainda têm que exercer o seu difícil papel de professoras. Não está fácil. Hoje, nós sabemos, através de várias pesquisas, através dos noticiários, que nós estamos assistindo a uma explosão em termos de doenças mentais. Muitas pessoas estão procurando serviços de saúde com crises de ansiedade. E, de acordo com as estatísticas, as mulheres estão sofrendo mais do que os homens em relação a isso. Talvez porque elas procurem mais por ajuda do que os homens.
Não existe faculdade para ser mãe. As mães têm em sua natureza os recursos de que elas precisam para poderem se desdobrar em 1001 utilidades. E nós, como homens, precisamos admitir que por mais que nós nos esforcemos, nós não temos como nos igualar em termos de competência as mulheres e principalmente as mães em determinadas funções que elas exercem no lar. As mães são, de fato, insubstituíveis. E não fosse o bastante a sobrecarga a que as mulheres e as mães estão submetidas, ainda há a questão do machismo, do preconceito e da violência. Lamentavelmente, muitas mulheres estão sendo vítimas de agressões por parte de seus companheiros. A violência doméstica tem aumentado assustadoramente neste período de pandemia. Isso mostra a frágil e difícil situação a que as mulheres estão submetidas, infelizmente. E hoje, quando nós celebramos a maternidade, nós precisamos nos lembrar de que a maternidade não é apenas uma questão biológica, ou mesmo o exercício de uma função tradicional de mãe dentro do seu lar. A maternidade transcende tudo isso. A maternidade compreende também o cuidado, a função pedagógica que muitas mulheres exercem, inclusive com relação a pessoas que nem sequer fazem parte de sua família. Ou seja, nós podemos dizer que a maternidade é inerente a todas as mulheres, inclusive aquelas que não têm filhos. Hoje, nós estamos celebrando, na verdade, o Dia das Mulheres. E nós escolhemos aqui um exemplo de uma mulher que foi fantástica. Uma mulher que, pelo seu estilo de vida, demonstrou o que é de fato ser mãe e mãe nas circunstâncias mais difíceis que nós poderíamos imaginar. Maria, a mãe de Jesus. Maria representa todas as mães. Maria representa todas as mulheres e, em particular, aquelas que se encontram em situações sociais, econômicas muito difíceis. Maria representa o duro papel das mulheres excluídas, marginalizadas, que, a despeito de toda essa opressão, ainda conseguem exercer de maneira exemplar o seu papel como mães. Maria, mãe de Jesus, é a mãe por excelência. É a mãe que representa a mulher de todas as gerações, a mulher do exercício da sua maternidade. E o que a mãe de nosso Senhor tem a nos ensinar neste dia? Quando nós lemos esse texto bíblico, em que Maria louva a Deus por estar trazendo ao mundo o Messias, Maria nos ensina com sua atitude várias lições espirituais. E a primeira lição que nós podemos aprender com Maria
é a lição da humildade. O cântico que Maria expressa em louvor e adoração a Deus é chamado tradicionalmente de Magnificat. Magnificat é a palavra que em latim corresponde ao verbo engrandecer, exaltar. E Maria, com sua humildade, louva a Deus, exaltando o seu Criador. Ela diz assim: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Vejam, esse cântico de Maria tem o seu paralelo no Antigo Testamento com o cântico de Ana. Ana era uma mulher estéril que deu à luz o profeta Samuel. E Ana agradece a Deus por essa obra maravilhosa que ele fez na sua vida, de possibilitar que ela fosse mãe deste grande homem de Deus que foi o profeta Samuel. E esse cântico de Maria é um típico cântico de louvor hebraico. Os hebreus, os israelitas, tinham um hábito, como nós também vemos nos Salmos, de entoar louvores a Deus. E normalmente esses louvores começavam com uma atitude de louvor, de agradecimento a Deus, e depois a pessoa que estava fazendo o seu cântico de louvor coloca, enumera os motivos pelos quais está agradecendo a Deus. E aqui Maria, como uma serva judia, típica da sua cultura, Maria engrandece a Deus, louva a Deus e explica por que está agradecendo a Deus. Então ela diz assim: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Aqui Maria começa engrandecendo ao Senhor, mostrando o quanto Deus é importante na sua vida. E aqui ela nos ensina a seguir o seu exemplo de vida. Nós, à semelhança de Maria, também precisamos reconhecer a grandeza de Deus nas nossas vidas. Deus é a fonte da nossa existência. E tudo que nós temos, nós devemos a Deus. E aqui, quando ela diz: o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, ela está reconhecendo a necessidade que ela tinha de um Salvador. Ou seja, Maria mostra que reconhece que ela tem uma natureza humana que erra. É isto que nós chamamos teologicamente e biblicamente também de pecado. Maria reconhecia que era uma mulher que não era perfeita. E ela, como uma mulher não perfeita, uma mulher pecadora neste sentido, de que ela também estava sujeita a errar, ela mostrava a sua necessidade de ter um Deus que manifestava compaixão pela sua realidade. Nós temos um Deus que olha para cada um de nós com compaixão. Deus sabe que nós erramos e que nós precisamos dele. E uma atitude essencial para o nosso crescimento é reconhecer a nossa dependência, a nossa necessidade de Deus. E Maria vai além. Ela diz que louva a Deus porque ele contemplou na humildade da sua serva. E aqui existe um detalhe interessante. Martinho Lutero, grande reformador e teólogo protestante,
chama a atenção para o significado desse termo humildade. Quando lemos à primeira vista, dá a impressão que Maria está se vangloriando da sua humildade. Mas não é isso. Seria até uma atitude de arrogância Maria exaltar a sua humildade espiritual. Aqui, humildade tem uma conotação social. O significado da palavra usada aqui no grego é de que Maria reconhecia que ela era uma mulher insignificante, desprezada e marginalizada pela sociedade da sua época. Maria era o protótipo da mulher que os padrões da sociedade não valorizam. O que a nossa sociedade valoriza? Valoriza a beleza, valoriza a estética, valoriza o poder, o domínio, valoriza aquilo que chama a atenção das pessoas, o charme, principalmente das mulheres. E Maria não tinha absolutamente nenhuma dessas qualidades. Ela corresponderia hoje a uma mulher sofrida da nossa periferia, a uma mulher que não tem acesso aos bons salões de beleza, uma mulher que não tem acesso ao conforto, uma mulher que não pode botar o seu filho, a sua filha, em escolas de ponta, uma mulher que é sofredora, uma mulher que não tem acesso a planos de saúde, uma mulher que é obrigada a cuidar do seu lar nas circunstâncias mais difíceis que nós podemos imaginar. Maria era a mulher da periferia de hoje. Era uma mulher que reconhecia a sua dura situação. Ela não tinha uma beleza que pudesse chamar a atenção e pertencia a uma classe social excluída. Talvez, se Maria estivesse hoje na nossa sociedade, poucas pessoas olhariam para ela. Ela passaria despercebida. Uma mulher que jamais seria o centro de uma narrativa de um livro de história. Não é o tipo de pessoa que a nossa cultura valoriza. E o que Maria está dizendo aqui no seu cântico de louvor a Deus é que ela se alegrava no fato de que, embora ela fosse uma mulher insignificante, desprezada, marginalizada, desvalorizada pela sociedade da sua época, ela era muito querida por Deus. Ela era aceita por Deus. Ela era amada por Deus, valorizada por Deus. E ainda foi escolhida como o canal de Deus para trazer o nosso Salvador ao mundo. Foi Maria que possibilitou a vinda do Messias. Você já parou para pensar de que Deus poderia ter mandado o seu Messias diretamente do céu? Mas Deus não fez isso. Deus escolheu Maria para trazer Jesus ao mundo. Por quê? Porque embora Jesus fosse a materialização do caráter de Deus, a encarnação de Deus, Jesus precisava de uma professora
que pudesse lhe ensinar conceitos fundamentais para uma vida espiritual. E essa professora, essa mãe por excelência, foi Maria. Jesus precisava de uma mãe, com toda a perfeição do seu caráter essencial. Jesus precisava de uma mãe. E se Jesus precisava de uma mãe, o que dirá de nós? Todo ser humano precisa de uma mãe. Precisa de alguém que lhe sirva de exemplo para dar os seus primeiros passos. Naturalmente, o pai também é muito importante no processo de educação dos filhos. Mas a mãe tem um papel essencial. E hoje, dia em que nós celebramos a maternidade, lembremos-nos do exemplo de Maria. Ela era uma mulher humilde também em seu espírito, porque ela reconhecia a sua dependência de Deus. Maria prossegue aqui no seu cântico, dizendo assim: a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Meus queridos amigos e amigas, como é importante nos dias de hoje nós resgatarmos estas palavras de Maria. Porque Maria mostra, através do seu cântico, que além da humildade, a consciência social é uma atitude primordial para nós podermos transformar este mundo em que nós vivemos. Maria é a mãe por excelência, não apenas porque ela demonstrou humildade e foi escolhida para ser o canal para a vinda do Messias, mas ela é a mãe por excelência, porque ela tinha consciência social. O que significa consciência social? Consciência social significa que Maria tinha plena ideia da presença do pecado a nível social, que implica a desigualdade injusta entre as pessoas. Deus não criou o mundo para que houvesse essa diferença imoral, essa diferença antiética entre pessoas que são muito ricas, a minoria, evidentemente, e uma vasta maioria de pessoas pobres e miseráveis. E Maria demonstra que ela conhecia o Antigo Testamento. Porque, ao contrário do que muitas pessoas imaginam hoje, o Antigo Testamento é um conjunto de livros que clamam pela justiça social. Os profetas, em particular,
do Antigo Testamento eram proclamadores da ética e da justiça social. Os profetas do Antigo Testamento, que certamente foram lidos por Maria, os seus livros foram lidos por Maria, foram conhecidos por Maria de alguma maneira. Os profetas do Antigo Testamento eram profetas sociais, que proclamavam aos governantes de Israel e ao povo de Israel de que a verdadeira religião não é simplesmente adorar Deus em espírito, embora isso também seja importante, mas os profetas diziam que a verdadeira religião consiste em lutarmos, claro, espiritualmente falando, lutarmos pela construção de uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais solidária, onde não haja essa imoral divisão de classes entre pessoas multimilionárias e pessoas que mal têm o que comer e onde dormir. O sonho dos profetas do Antigo Testamento era uma sociedade justa, onde todas as pessoas podem ter os recursos básicos para poderem viver com dignidade. Maria diz assim, que Deus com seu poder derribou do seu trono os poderosos, exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Isso daqui não é comunismo, não. Isso daqui é justiça social. Deus não está dizendo para nós sermos comunistas. Deus não está dizendo que as pessoas não podem ter mais as suas propriedades privadas. Não é nada disso. Mas o que Deus está mostrando por meio de Maria, e o que ele mostra por meio dos seus profetas do Antigo Testamento, é que o reino de Deus não condiz com injustiças sociais. E Maria está antecipando aqui a sua visão do reino de Deus, mostrando que, por meio dela, viria aquele que iria transformar a história para sempre. É verdade, nós ainda não vivemos a plena realidade do reino de Deus, ainda. Mas um dia, essas mensagens dos profetas do Antigo Testamento, essa visão de Maria, vão se concretizar. É uma questão de tempo, mas virá a ser uma realidade. Eu vou citar apenas um exemplo de um grande profeta social do Antigo Testamento chamado Amós. Os judeus da época de Amós estavam muito preocupados em como adorar a Deus de maneira ritual, no templo, de uma maneira pomposa. E Deus manda uma mensagem para o povo por meio desse profeta. Está no capítulo 5 de Amós, versículos 23 até 25. Chega de seus ruidosos cânticos de louvor. Não ouvirei a música de suas harpas. Em vez disso,
quero ver uma grande inundação de justiça, um rio inesgotável de retidão. Foi a mim que vocês trouxeram sacrifícios e ofertas durante os 40 anos no deserto, povo de Israel? Ou seja, Deus está mostrando, como fez por meio de Maria, que o reino de Deus é um reino de justiça social. E hoje, com esta pandemia, nós estamos vendo essa realidade indecente em que pobres não têm acesso ao tratamento porque não há vagas nos hospitais. Essa pandemia está deixando de maneira escancarada a realidade que nós vivemos, em termos de desigualdade, em termos de marginalização, em termos de exclusão social. Maria, por meio do seu cântico, está nos ensinando que, se nós quisermos realmente viver em comunhão com Deus, nós temos que prestar atenção à justiça social, principalmente. E para finalizar, Maria demonstra, através do seu cântico, uma atitude de fé em Deus. Ela diz assim: amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência, para sempre, como prometera aos nossos pais. Maria era uma mulher profundamente religiosa, porque ela mostrava que conhecia a profecia de Deus dada a Abraão. Você sabe qual era a profecia que Deus deu a Abraão? Deus disse a Abraão, lá no livro de Gênesis, que por meio dele, por meio da sua descendência, um dia, todas as nações e famílias da terra se converteriam a Deus. Um dia, todas as pessoas que passaram por este mundo vão reverenciar Deus por meio de Jesus Cristo. A submissão a Deus será universal. Essa é a grande mensagem de Deus dada no Antigo Testamento e que nós, como cristãos, acreditamos que será cumprida esta promessa por meio de Jesus Cristo no final dos tempos. Como disse o apóstolo Paulo, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É verdade que muitas pessoas optam, decidem, por não abrir os seus corações para a graça de Deus. A Bíblia mostra que estas pessoas que decidiram agir assim não vão participar da glória de Deus na eternidade. Mas, mesmo estas pessoas, e aí nós vemos como a misericórdia e a justiça de Deus estão entrelaçadas. Estas pessoas, mesmo
excluídas da glória de Deus na eternidade, reconhecerão o senhorio de Deus e de Cristo e o louvarão. E o louvarão. E Maria acreditava profundamente nesta verdade. E esta verdade é que lhe dava esperança. Hoje, dia em que nós comemoramos o Dia das Mães, nós reverenciamos a memória desta mãe por excelência, que nós podemos dizer é a nossa mãe. Por que não falar assim? De uma certa maneira, Maria é a nossa mãe. Mãe que nos ensina a sermos humildes, a olharmos para as pessoas excluídas, para as pessoas marginalizadas, para as pessoas consideradas insignificantes pelos nossos padrões. Maria é a mãe que nos ensina a nunca perder a esperança, a manter a fé, a coragem, sabendo que mesmo que a situação seja difícil, Deus nunca nos abandona em tempo algum. Que possamos, à semelhança de Maria, agradecer a Deus, porque Deus está sempre nos protegendo, espiritualmente falando. Ele está fazendo com que todas as coisas colaborem para o nosso crescimento espiritual. Maria é a mãe que está dizendo para você e para mim, não desanime em tempo algum. Você que é mulher, você que é mãe, mesmo que você não seja uma mãe biológica, mesmo que você não tenha adotado filhos, você que é mulher e que exerce a sua maternidade de alguma maneira, ensinando, ajudando, cuidando das pessoas. Parabéns. Parabéns pelo seu dia. Parabéns porque você é uma protagonista da história. Como Maria, você ajuda a transformar o rumo da nossa sociedade. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, te agradecemos, em primeiro lugar, pela vida da nossa mãe por excelência, Maria, cuja memória nós reverenciamos em nossos corações. Querido Deus, abençoa e protege todas as mulheres, todas as mães, em todas as partes do mundo. Que elas possam encontrar em Ti a força, o poder, a coragem, a fé e a esperança para, de alguma maneira, serem protagonistas da história como Maria foi. Muito obrigado, Pai, pelas mães que Tu nos concedeste. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Recebam a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês, principalmente com todas as mães, hoje e eternamente. Amém. Uma boa semana a você.